prontas, Senhor, para receber a boa semente. E no tempo oportuno, Senhor, frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Cadê os jovens? Faz barulho para Jesus. Queridos, está chegando o terceiro sábado do mês. E o que nós temos no terceiro sábado do mês? United. Diga United. Nossa, o povo é chique, fala inglês, hein? Então, próximo sábado, às 19h30, os jovens, você que conhece jovem, você que é jovem, pode vir. Palavra direcionada, sabe? Tem sido uma bênção. Nós começamos semana passada, mês passado. Estava acontecendo até então só lá na sede, mas a partir do último mês nós começamos aqui então o culto de jovens. Ele acontece todo o terceiro sábado do mês. Nos outros, são células que se reúnem aqui no prédio, então você não pode perder. Diga assim comigo, eu não vou perder. E você que conhece um jovem, envia ele para cá. Mesmo que você não venha, envia ele. Manda um recado para mim. Cadê o líder dos jovens aí? A Brenda, o Breno, cadê o Alexander? Ah, estão lá atrás? Na cantina? Cadê os jovens? Fique de pé os jovens, por favor, que estão vindo aqui. Link 7, Vaso de Honra, Priscila, o Arley, o Ariston. Fica de pé, Letícia. Amém. Fica de pé aí, gente. Isso, olha só. Você que conhece um jovem, procura um dessas irmãs, desses jovens aí, desses irmãos, dessas irmãs aí abençoadas, e encaminhe para que eles estejam aqui conosco. Amém? Os nossos jovens são fortes. Amém? A palavra do Senhor diz que os jovens... Obrigado, pode se assentar. A palavra do Senhor diz que os jovens são fortes, mas tem um motivo. Amém? A força, ela precisa ser usada com a motivação correta. E os jovens, aqui no setor oeste, eles usam a força deles para alcançar, para ganhar vidas para o reino de Deus. Amém? Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia comigo, ou ligar a sua Bíblia comigo lá em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Você que está aqui presencialmente hoje e está vendo que alguém da sua célula não está, você tem uma missão. Você vai entrar em contato com essa pessoa em amor, vai falar assim, olha, eu senti a sua falta. Por que você não esteve conosco? Mande uma mensagem para ele encorajando-a. Amém? Posso contar com a ajuda de vocês? Nós somos um corpo, amém? Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 41. Lucas 2, a partir do versículo 41. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhe era sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém, queridos?
tema dessa ministração é negócios do Pai. Diga assim, negócios do Pai. É tão interessante que quando nós olhamos para o Evangelho, eu quero que você agora concentre, fique ligado. Se tem alguma coisa que está tirando a sua paz, que você está preocupado, sabe? Feche os seus olhos. Aliás, vamos fazer isso. Feche os seus olhos, nós vamos orar, porque nós estamos na presença do Pai, na casa do Pai, e Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso ajudador, amém? Então feche os seus olhos, vamos orar, vamos colocar agora o nosso pensamento cativo à palavra do Senhor. Pai, estamos todos aqui reunidos no Teu precioso nome. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações, Pai. Venha tirar, ó Deus, todo o cansaço, toda a fadiga, tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, ó Pai, para roubar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, a nossa bênção, nós cancelamos e repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, nosso coração está aberto, preparado para ministrar nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ilumina-nos, ilumina a nossa mente, nos dê, ó Deus, uma compreensão, uma revelação daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. E não nos permita sair da mesma maneira que nós chegamos ali, ó Pai. Que nós possamos sair, ó Deus, mais parecidos contigo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? O Evangelho, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que ele tem uma finalidade. O Evangelho, ele não é um diário. Ele não retrata todos os dias da vida de Jesus. Mas o Evangelho, ele traz aquilo que foi relevante, os eventos principais. Para quê? Para mostrar para nós quem é o nosso Jesus. Então nós vamos ver na palavra de Deus o nascimento, Jesus nascendo. Quando o anjo aparece para Maria, ela vai conceber, ela vai engravidar do Espírito Santo, ela dará à luz. A Bíblia fala de Jesus bebê, e depois Jesus vai aparecer novamente, só no ministério público dele com 30 anos. Só que nesse período, qual é a única passagem que fala a respeito de Jesus? Ele com 12 anos. Então, dele bebê até os 12 anos, nós não temos relatos. E dos 12 até os 30, 18 anos, nós também não temos. Mas nós temos aqui aquilo que a palavra de Deus trouxe para nós, aquilo que realmente precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. E nesse tempo, nós vamos ver aqui, o Espírito Santo, ele guiando Lucas para escrever essa parte de Jesus no templo com 12 anos de idade. E às vezes nós nos perguntamos, né? Nós estamos aqui no domingo, Dia Internacional da Família, e às vezes nós nos perguntamos, poxa vida, como que é possível um pai e uma mãe esquecerem o filho para trás? Eles estavam numa Páscoa. Era comum que, pelo menos, uma vez por ano, a família fosse a Jerusalém para celebrar. A regra é que eles fossem 3 vezes por ano, nas 3 festas. Mas se eles não pudessem ir, pelo menos que fosse na Páscoa, que era a festa que eles celebravam a respeito da libertação do cativeiro do Egito. E então, o que eles faziam? Como eles iam em caravanas, juntavam famílias, vilarejos, e eles iam todos juntos. E da mesma maneira eles retornavam. E naquele momento, o que eles faziam? Geralmente as mulheres, elas iam à frente, os homens atrás, na retaguarda, para proteger, para guardar ali as mulheres, e as crianças, elas ficavam brincando entre as mães e os pais, homens que ficavam atrás. Então foi isso que aconteceu. Tanto é que a palavra relata que a família foi procurar por Jesus, achou que ele estava às vezes com um parente, só que ele não estava. Depois de andar um dia, eles deram falta de Jesus. E a palavra do Senhor diz que então eles voltaram. Então tiveram que andar mais um dia até chegar em Jerusalém. Depois disso eles procuraram por mais um dia. Então depois de 3 dias, eles encontram Jesus no templo. E o que é que Jesus estava fazendo? Jesus, ele estava ali assentado com os doutores, com os mestres, com os professores a respeito da lei judaica.
E ali o pai e a mãe chegam para ele e ficam, questionando, faz uma pergunta na presença, ali sua mãe pergunta: filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E aí Jesus dá uma resposta para sua mãe. E essa resposta, a palavra do Senhor diz que ela e José não puderam entender. E ele disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Diga mais uma vez comigo: negócios do meu pai. Essa resposta, ela traz algumas revelações, algumas lições muito importantes para nós. Eu quero nessa noite levar você a refletir a respeito da palavra de Deus. É tão interessante que Jesus aqui, apenas com 12 anos, ele foi capaz de compreender algo da parte de Deus para a vida dele. Ele era um adolescente, como os nossos adolescentes. Às vezes nós olhamos para Jesus e falamos: mas Jesus era Deus. Sim, mas Jesus, ele era humano. Ele precisou crescer, ele precisou ser ensinado, tanto é que ele trabalhava na mesma profissão do seu pai. Então Jesus, ele era 100% humano, mas também 100% Deus. Tanto é que vai manifestar o primeiro milagre dele apenas com 30 anos, em Caná da Galileia, quando ele faz o milagre ali do vinho. Então foi o primeiro milagre que Jesus realiza. Então nesse tempo, nesse intervalo, a Bíblia não mostra claramente o que Jesus fez, mas eu acredito que ele foi uma pessoa normal como eu e você. Provavelmente ele brincou, ele machucou, ele correu, ele fez algumas coisas, mas é tão interessante que com 12 anos, e aqui fala muito forte para mim e para você, que Jesus com 12 anos, ele conhecia a sua identidade. Nós precisamos conhecer a nossa identidade. Muito cedo, então, Jesus, com 12 anos, ele já tinha consciência da sua missão, do seu propósito. Ele sabia para aquilo que Deus havia chamado ele. Então Jesus, ele sabia quem ele era. Ele tinha sua identidade definida. E é tão interessante que ele foi com 12 anos. Mas com 13 anos, era comum naquela época, os judeus, eles realizarem uma cerimônia chamada Bat Mivá. Essa cerimônia era apresentada com 13 anos, diante da sociedade, diante dos mestres da lei, e eles adquiriam uma experiência, uma liberação espiritual. Eles adquiriam, então, uma certa liberdade, aonde eles podiam, então, assim, ser meio que senhor dos seus destinos espiritual. E esse Bar Mitzvah, ele é registrado a primeira vez em Gênesis capítulo 34, no versículo 25, quando Levi, um dos filhos de Jacó, ele recebe uma espada pela primeira vez. E aí nós vamos ver que Bat Mitzvah significa filho do mandamento, filho da lei. Então a função dessa festa, dessa comemoração, era fazer com que os jovens se aproximassem mais ainda de Deus. Era incentivar. Então o que é que acontecia nesse processo todo? Durante todo esse período, as crianças eram ensinadas na palavra. Nós vamos ver que a palavra que nós acabamos de ler, como que José e Maria, eles foram piedosos. Como que José e Maria, eles ensinaram Jesus o que ele precisava aprender. Jesus, ele chega para debater, para conversar com os doutores da lei, porque os pais o ensinaram. Não foi simplesmente porque ele tinha uma mente mirabolante, porque simplesmente ele recebeu uma revelação do céu. Não. Os seus pais o ensinaram. Então ele está ali conversando com aqueles doutores da lei, porque os pais, José e Maria, o ensinaram os fundamentos da lei. Então ele tinha convicção plena do chamado dele, da missão que ele tinha. Então ele tinha a sua identidade. E eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos saber quem nós somos. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus, amém? Então a formação bíblica, e aqui eu quero fazer um parênteses,
a formação bíblica dos nossos filhos, a responsabilidade é minha e sua, papai e mamãe. Amém? A responsabilidade de ensinar os nossos filhos, quando a palavra do Senhor vai dizer, lá em Deuteronômio capítulo 6, ele vai falar de uma responsabilidade integral, assentado, levantando, andando. Ou seja, em todo o tempo nós precisamos ensinar os nossos filhos. E nós vemos que José e Maria fez isso muito bem, porque ele estava debatendo com os doutores da lei, fazendo perguntas e respondendo perguntas. Então eu e você, pai e mãe, nós temos uma responsabilidade muito grande de gerar essa identidade nos nossos filhos. A igreja, as salinhas lá em cima, as professoras, elas podem ser, sabe o quê? Como esses doutores da lei, apenas para responder dúvidas, esclarecer algo que já foi gerado no coração da criança dentro de casa. Nós só vamos ter curiosidade a respeito de algo se nós aprendermos, se nós ouvirmos falar de algo. Então a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é essa, de ensinar os nossos filhos. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem assentado com os seus filhos? Você se assenta com eles? Você conversa com eles? Você lê Bíblia com eles? Se não, meu querido, minha querida irmã, nós precisamos instituir essas práticas dentro do nosso lar. Porque nós vamos ver então que essa formação bíblica, José e Maria, eles fizeram muito bem. Nós vemos aqui Jesus, ele sendo ensinado. Nós vemos Jesus, ele frequentando a sinagoga. Jesus, ele frequentava. Por que muitas vezes nós vamos ver adolescentes, jovens que um dia nasceram às vezes dentro da igreja e não querem mais permanecer? Porque às vezes faltou o ensino da palavra. Porque muitas vezes faltou esse tempo. Às vezes o filho fala, não vou para a igreja, e o pai fala, tá tudo bem, não vou obrigar. Eu já falei isso aqui outras vezes. Enquanto os nossos filhos estão debaixo do nosso lar, eles são responsabilidade nossa. E nós precisamos, prezar. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Porque é a palavra que vai fazer com que eles escolham o caminho certo. Jesus foi tão bem ensinado, que quando ele vai começar então o seu ministério público, depois de jejuar 40 dias, quem aparece para ele? Satanás. Satanás aparece para ele. E como que ele responde, Satanás? Através da palavra. É muito importante nós ensinarmos a palavra para os nossos filhos. Lá em casa, nós temos o hábito de ler a Bíblia. Geralmente nós fazemos isso à noite com os nossos filhos. Eu falava com a pastora Valéria essa semana. Aliás, até hoje pela manhã. Nós não podemos perder isso jamais. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Ensinar no caminho é justamente isso. É nós estarmos juntos, é nós lermos com eles. É perguntar para eles o que eles entenderam. Quando o seu filho desce da salinha, você pergunta para ele o que é que ele aprendeu lá em cima? Você conversa com ele sobre esse assunto? Ou você vai embora como se nada tivesse acontecido? Então nós precisamos refletir a respeito disso, porque Jesus, ele crescia, a palavra do Senhor diz que ele crescia em graça e em sabedoria. Se o próprio Jesus, sendo o Filho de Deus, ele precisou crescer em graça e em sabedoria, imagine nós. Jesus tinha a sua identidade. Então nós vamos ver agora aqui, Jesus falando com a sua mãe, na frente do seu pai, e Jesus respondendo para ela, para eles: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Só é possível cuidar dos negócios do pai a pessoa que sabe muito bem quem ela é. Se você colocar uma pessoa insegura à frente de um negócio, ela não vai conseguir. Por que hoje nós vamos ver, por exemplo, nas entrevistas, pessoas sendo eliminadas ali no RH quando vai fazer uma entrevista? Porque muitas vezes a pessoa não passa segurança. A pessoa que não tem a sua identidade definida, ela é uma pessoa insegura.
Então nós precisamos saber quem nós somos. E aqui eu não estou falando agora de uma conotação natural. Às vezes você pode parar e pensar, não, eu sou filho do José Fernandes e filho da Alexandrina. Eu sou grato a Deus pelo meu pai, sou grato a Deus pela minha mãe. Eles me ensinaram, me deram comida, me deram uma casa, me educaram. A minha mãe cuidou de mim, a minha mãe me deu remédio quando eu estava enfermo, me levou para o hospital quando eu sofri um acidente, eles correram comigo para o hospital. Eu sou grato a Deus por tudo que eles fizeram pela minha vida. Só que isso é um nascimento natural. A palavra do Senhor diz que nós precisamos nascer de novo. E houve então o que? Um nascimento agora espiritual, com todos aqueles que têm a Jesus. Então nós nascemos de novo. O nascimento natural é o que acontece comigo e com você. Agora, o nascimento espiritual é quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. E quando nós fazemos isso, algo tem que mudar em nós. Antes nós tínhamos um DNA corrompido. Antes nós tínhamos um DNA que era inserido de pecado, com muitos medos, com muitas, sim, milindres, com tantos problemas que nós olhávamos e ficávamos refém e falávamos, o que nós podemos fazer? Agora não, agora nós passamos a ter o DNA de Deus, nós passamos a ter o DNA de Cristo. E quando nós passamos a ter o DNA de Cristo, tudo tem que mudar na nossa vida. Nós agora não somos mais pecadores que lutam para ser santo, muito pelo contrário, agora nós somos santos e lutamos contra o pecado. A palavra do Senhor vai dizer que agora nós somos não apenas vencedores, mas nós somos agora mais do que vencedores. E isso muda. Jesus sabia o que ele estava ali fazendo. Nós precisamos ter esse domínio, nós precisamos ter essa confiança, não em nós, não na força do nosso braço, não porque nós sabemos demais, não porque eu leio um pouco a Bíblia e eu falo, eu sei, não é isso que eu estou dizendo. A nossa confiança está nele, no Senhor. Jesus sabia quem ele era em Cristo. Então Jesus, ele conhece a sua identidade. Então a sua identidade, ela não é definida apenas pela sua paternidade natural. Ela é importante, mas a principal é a nossa identidade em Cristo Jesus que nós recebemos. Amém, queridos? E com isso, meus irmãos, sabe o que eu aprendo? Também, não importa de onde você vem, não importa quem são os seus pais, não importa se eles foram pessoas influentes ou não, se eles foram carpinteiros ou não, se eles foram mestres ou não, se eles foram pessoas de sucesso ou não. Eu posso estar aqui diante de pessoas que tiveram pais bem-sucedidos, mas eu também posso estar aqui diante de pessoas que pode falar assim, a minha família é uma negação, a minha família foi toda desestruturada, eu não venho de uma família estruturada. Não importa, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, tudo tem que mudar. O DNA agora é um DNA renovado, é um DNA que nós passamos agora a ser parecidos com Cristo. Tudo é mudado, tudo é transformado. Amém, queridos? E eu quero chamar aqui a atenção dos homens, dos papais. Levante a mão assim, os papais. Quem é pai? Quem é pai aí? Levanta a mão bem alta assim. Nós temos um papel fundamental. Quero falar para os pais. Você sabia que a identidade nos filhos, nós, papais, homens, nós temos um papel fundamental na formação da identidade dos nossos filhos? Isso é impressionante. A responsabilidade não é apenas da mulher. O pai é que vai ajudar. Quando não tem o pai, essa ausência paterna ela precisa ser substituída por um tio, por um avô, por um irmão mais velho, mas é necessário. Você sabe por quê? Que nunca se viu como antes um número tão grande, tão crescente de homossexuais? Você sabe por quê? Por causa de famílias desestruturadas.
Porque lá atrás deram brecha, deram legalidade e liberaram. Pode separar, pode divorciar. É só você olhar para o passado. Seus avós, seus bisavós, casavam e permaneciam casados. E ali ia até um final. Ruim ou bom ia até um final. E aí começou. Não, você tem que ser feliz. Vai viver, ser feliz. E eu sei que eu estou falando aqui para pessoas dentro da igreja que estão no seu segundo casamento, ou às vezes no terceiro. Mas eu estou falando a respeito do pai, do homem. O pai tem uma importância fundamental. E quando isso entrou, o que aconteceu? O divórcio. É impressionante como que muitos pais se divorciam e parece que esquecem que têm filhos. E depois que casam de novo, é impressionante, parece que deleta. Parece que esquece que tem filho. E a regra, a maioria das vezes, fica com a mãe. E aí nós vamos ver o quê? Uma criança sendo formada apenas com a presença feminina. Isso aí os psicólogos vão explicar. Depois você pode buscar. Eu não tenho tempo para explanar sobre isso. Mas nós vamos ver esse aumento crescente, por quê? Por causa dos problemas paternos. Pais que não assumem o seu papel. Nós vamos ver o índice que aumenta por causa do sexo fora do casamento. Qual é o sexo seguro? Chama-se casamento, não é camisinha. Não é, sabe? E o que acontece? Sexo fora do casamento. Pessoas que se encontraram às vezes uma única vez na vida, numa noite, engravidam. Engravidam, nunca mais vai ver a pessoa. Ou quando vê, não tem vínculo, não tem afetividade, não tem amor. E o que acontece? Mais uma vez, crianças crescendo sem a presença paterna. Nós temos uma responsabilidade muito grande, homens. Nós temos visto homens hoje em dia frouxos. Essa é a palavra. Na hora de virar o olho, é bom, né? E depois, irmãos, tem uma responsabilidade que eu e você precisamos assumir. Divorciei, separei. Você não deixa de ser pai. Você não deixa de ser pai. Você precisa ter a sua responsabilidade de pai. Casei de novo. Até onde eu sei, quando você casa com uma pessoa que tem filhos, e filho, não é possível o pai separar do filho, o que acontece? Casou, tem um pacote. O pacote vai junto. Aí o que acontece? Agora o pai verdadeiro, ou a mãe, estou falando para os cônjuges, o que acontece? Esses filhos, eles vão passar agora a ter, às vezes, 2 pais e 2 mães. O pai, o padrasto, às vezes, ele precisa ser pai. Ele não precisa ser uma pessoa déspota. A mãe, ela não pode ser má. Tem que assumir realmente um papel de mãe. Então nós ali precisamos, sabe, orientar. E se você está no segundo casamento, não sei qual que você está, e você tem filho, você tem responsabilidade sobre a vida dos seus filhos. Filho é até você morrer. O pai tem responsabilidade. A minha mãe até hoje. Eu fiz 20 anos de casado. A minha mãe até hoje. Ela puxa a minha orelha de vez em quando eu dou umas vaciladas. Meu filho, não fala assim. Meu filho, precisa corrigir o Israel e o Caleb assim, meu filho. Não fala assim com a Valéria, tá bom, mãe. Até hoje. Então, filhos, eles são bênçãos, amém? E precisa dessa presença paterna. Por que eu estou falando paterna? Porque geralmente a regra é a mãe ficar com os filhos. É isso. Existe exceção? Existe exceção. E nesse caso também precisa de uma presença materna se as crianças forem ficar com os pais. Quantos estão entendendo? Então, se você, em nome de Jesus, tem um filho que hoje não é fruto desse relacionamento que você tem, você precisa ser presente na vida do seu filho. Você precisa conversar com o seu filho, você precisa ser amigo do seu filho. Você não precisa só mandar dinheiro para o seu filho, não.
precisa estar presente. Filho precisa de presença. Foi isso que José e Maria fizeram. Foram presentes. Por quê? Porque estava impregnando a identidade de Jesus, quem ele era. Aí o filho cresce sem a presença do pai, cresce sem identidade. Cresce sem identidade, não sabe quem é. Não sabe quem é, o que o mundo está pregando. E sabe o que muitos fazem? Para afrontar o pai e a mãe. Porque não receberam amor, não receberam isso, não receberam aquilo, então eu vou ser o que eu quero. E aí está a sociedade do jeito que está. Se você fez isso, peça perdão para o Senhor. Peça perdão para Deus. Fala, Deus, me perdoe, me ajude. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um pai presente, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Amém, queridos? Muitos pais, sabe, têm preferido preencher a sua ausência com coisas. E não são as coisas. Não são as coisas. Você precisa estar próximo. Mas hoje eu moro em outra cidade e ele está lá. Hoje eu estou aqui e ele está lá. Ser inteligente. Tem certeza que você é inteligente? Você tem o DNA de Cristo, amém? O que precisa fazer? Aproximar. Ligar. Convidar para ir na sua casa, passar férias com você. Amém, queridos? Então todos da família precisam participar da rotina da educação dos filhos. Muitas coisas também estão acontecendo às vezes dentro do lar de pessoas casadas, só que porém os papéis são invertidos. Se os papéis são invertidos, o homem e a mulher não têm o seu papel definido, vai dar ruim também, vai dar problema. O homem tem o seu papel, o homem é o sacerdote do lar. A mulher é a ajudadora idônea, aquela que está do lado do homem. Vamos, meu bem, vamos. Então não é papel da mulher. Muitas vezes, o que nós temos visto? Os homens, como eu falei, frouxos. Que não fazem nada, só trabalham fora de casa. Chega em casa, não, trabalhei o dia inteiro fora. A sua esposa, ela trabalha fora? Se ela trabalha, você também trabalha. Agora, se ela não trabalha e ela fica em casa, ela não está à toa. Ou quando você chega, a casa está de perna pro ar, toda bagunçada. Tudo, ela está trabalhando. Então, quando você chegar, ela está cansada das crianças. E se ela trabalhou fora ainda, muito pior. Então o que você precisa fazer? Ser homem, macho. Ajudar. Colaborar. Eu costumo falar que homem não ajuda dentro de casa. Homem participa. Ajuda, eu ajudo, sabe como? Quando eu vou na casa de um irmão. Aí para eu não sair e deixar a casa bagunçada, eu ajudo. Dentro de casa não, eu não ajudo, eu moro dentro de casa. Amém? A pastora Valéria está ali, ó. Só perguntar para ela se eu colaboro ou não colaboro dentro de casa. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver aqui o que José e Maria fizeram com Jesus. Você vai ter filhos com identidade de Cristo impregnadas se nós fizermos o nosso papel. Se nós, de fato, ensinarmos essas crianças no caminho. Você conhece a sua identidade? Você conhece Deus? Você conhece o seu Pai Celestial? Jesus, ele conhecia o Pai Celestial. Até agora nós falamos do Pai natural. Agora nós vamos falar do Pai Celestial. Você conhece o seu Pai Celestial? Você sabe o que ele fez por você e continua a fazer? Você sabe que o seu Pai Celestial, ele te ama? Você sabe que o seu Pai, ele pagou um alto preço para que você pudesse hoje ter vida e vida plena? Você conhece o plano do seu Pai Celestial a respeito da sua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você conhece a vontade do Senhor para a sua vida? Ou você conhece só a vontade terrena? Não, meu pai eu sei, meu pai ele me orientou, falou, olha filho, vai nessa profissão, não estou falando disso.
Estou falando agora da vontade celestial. Jesus estava fazendo a vontade agora do Pai celestial. Todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Deus nos colocou esse DNA em mim e em você, que passamos agora a ser herdeiros, co-herdeiros com Cristo, e não é à toa. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ou você está simplesmente vagando pela vida? Você está simplesmente sem saber para onde ir, sem saber qual que é o sentido da sua vida? Você acha que é simplesmente ser pai, mãe, trabalhar? Qual é o sentido de Deus para a sua vida? Você não está aqui simplesmente para passar. Ficar aqui sobre a terra, às vezes, 80 e poucos anos no máximo. A Bíblia fala que quando a gente passa disso é canseira, enfado. Então você parar e pensar, qual é a vontade de Deus para você? Se você não fez essa pergunta, você precisa fazer. Você precisa saber qual é a vontade, qual é a direção de Deus para você. Você não está aqui simples e exclusivamente para ser, sabe, um advogado, um pedreiro, um motorista, uma mãe de família, um pintor. Não, você não é só para isso. Isso aqui são coisas terrestres, coisas da terra. Nós precisamos saber qual que é a vontade de Deus para nós. Você precisa então conhecer a sua identidade no Senhor. E nós só conseguimos reconhecer a nossa identidade quando nós conhecemos quem é o nosso Pai. Sem você conhecer o seu pai, você não sabe. É o que acontece com muitos filhos. Não sabe quem são. Por quê? Porque não conhece o pai terrestre. E se você não conhece o seu Pai celestial, como que você vai saber qual é o propósito dele para a sua vida? Como que você vai saber qual que é a vontade dele para você? A palavra do Senhor vai dizer lá em João 1, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: contudo, a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus, e você é um filho amado, amém? Você é um filho amado. Gálatas 3, 26 vai dizer: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós passamos a ser filhos, nós temos o DNA de filho. Você tem um pai amoroso que cuida de você, que cuida da sua vida. E como um pai amoroso, o que nós precisamos fazer? Descansar nele, confiar nele. Acredite no melhor que ele tem para você. Saiba que ele tem o melhor para você. A tal ponto de você não ter medo de ficar sozinho. Imagine comigo, 12 anos de idade. Ele não teve medo de ficar sozinho, irmãos. Sabe por quê? Porque ele conhecia quem era o pai dele. Ele sabia que o pai dele cuida de tudo. Então, quando nós temos esse entendimento, tudo flui, tudo muda. Ele sabia que o pai estava cuidando. Ele ficou 3 dias. Onde será que ele dormiu? O que será que ele comeu? E qual foi a resposta? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Você não precisa ter medo. Você é filho amado. Você é precioso. Você é preciosa. E o pai te ama. Amém? Então, primeira coisa, identidade. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Jamais esqueça disso. Agora, para você saber qual é o seu propósito, a sua missão aqui na terra, você precisa conhecer o Pai. E como que eu conheço o Pai? Me aproximando do Pai, conversando com o Pai, ouvindo as batidas do coração do Pai. O filho, ele precisa se achegar ao Pai. Amém? Número 2, coadunando, colaborando com aquilo que nós já falamos. O filho, então, ele precisa o quê? Conhecer o coração do pai. E o pai, como ele sabe a missão do filho, o que ele vai fazer? Facilmente, ele vai revelar, impregnar. Então, nós precisamos entender isso. Eu e você, nós temos um lugar especial no coração de Deus. Sabia disso?
Você tem um lugar especial no coração de Deus. Você é especial. Só que Jesus, ele responde: eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Sabe por quê que ele estava cuidando dos negócios do Pai? Porque ele sabia quem ele era. Então você precisa saber quem você é. E quando nós sabemos quem nós somos, nós estamos aptos a fazer algo. Nós estamos aptos a fazer algo quando nós sabemos quem nós somos. Pense comigo, você tendo uma empresa. Só que essa empresa, alguém chega para você e fala: toma aqui, ó. Toma, essa empresa é sua. E você fala: como assim? Mas eu não sei como que ela aconteceu, como que foi o processo, se tem dívida, se não tem. Você vai receber alguma coisa assim, do nada? Ninguém vai, em sã consciência. Se alguém está te doando, no mínimo você vai pedir: não, peraí, então me explica aqui, deixa eu aprender aqui. Como que é isso? Então nós precisamos conhecer o coração de Deus. E Jesus, o que ele estava fazendo? Se preocupando com os negócios do Pai. E o que eu quero te fazer uma pergunta: você tem se preocupado com os negócios do Pai? Ou você tem apenas olhado para os seus afazeres terrestres? A sua vida está ficando muito agitada. E será que você tem tempo apenas para as suas coisas? Será que você tem tempo apenas para aquilo que você acha que é importante? Jesus não, ele falou: eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Então muitos, por não conhecerem o coração do Pai, eles ficam com medo. Muitos, por não conhecerem o coração do Pai, eles ficam com medo de ficar para trás, de ser abandonado. E com isso o que eles fazem? Começam a correr atrás, com a força do braço, para conquistar as coisas. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero ter uma vida miserável. Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo. E esquece que o Pai tem o melhor. Será que você tem cuidado dos negócios do Pai? Jesus, ele estava cuidando dos negócios do Pai. E por isso ele não teve medo de ficar sozinho. Por isso ele não teve medo de ser deixado para trás. Você pode ficar tranquilo que quando nós estamos cuidando dos negócios do Pai, Ele não vai te deixar para trás. Ele não te abandona, Ele não te larga para trás. Você é cuidado em todo o tempo. Ele ficou ali 3 dias, e nesses 3 dias nada faltou para Jesus, muito pelo contrário. E o que é que nós muitas vezes fazemos? Ficamos com medo. Vai faltar. Então nós precisamos confiar no coração. Aliás, nós precisamos confiar em Deus e descansar o nosso coração nele. Confia. O Pai que você serve, o Deus que você serve, Ele sabe o que é melhor para você e não vai te deixar faltar nada. Será que nós estamos simplesmente buscando coisas, sabe, dessa terra? Será que nós temos vivido de maneira exemplar, piedosa, o que diz Mateus 6,33, onde a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino dele e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então Jesus, ele tem que ser o primeiro. Nós precisamos buscar os negócios do Pai, cuidar dos negócios do Pai. Lá em 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se não vê. Pois o que se vê é passageiro, mas o que se não vê é eterno. Jesus, com 12 anos, ele já sabia da importância de cuidar daquilo que era eterno. Ele sabia da importância de fixar os seus olhos naquilo que era invisível. Aquilo que não é eterno, C.S. Lewis já disse, é eternamente inútil. E muitas vezes, irmãos, nós temos passado tanto tempo buscando o quê? Os negócios aqui da terra. Esquecemos das coisas do alto. Esquecemos daquilo que vai ficar, que vai ecoar para toda a eternidade. Mateus 6, 19 e 21 diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O irmão Ronald ministrou sobre dízimo e oferta.
Muitas pessoas frequentam a igreja, muitas pessoas se assentam no banco da igreja, muitas pessoas recebem um ambiente como esse, gostam de estar num ambiente como esse, mas ainda não tiveram o entendimento. Não tiveram o entendimento que ofertar, dizimar é um privilégio na casa de Deus. E aí o que eles fazem? Eles ficam aqui, ó. O coração deles está no tesouro. Onde está o tesouro dele? Nas coisas terrestres. Quem não dizima, quem não oferta, são pessoas que estão com o coração nas coisas terrestres. Irmãos, quando Deus ele pede para mim a oferta e o dízimo, você pode ter certeza de uma coisa: não é para te empobrecer, muito pelo contrário, é para te fazer prosperar. Amém? Deus é Pai, você só precisa confiar. Se você não confia nesse Deus, você está brincando então de servir. Que graça que tem a gente ficar brincando de servir, ficar com um pelar e um pecar. Você precisa decidir quem que você quer servir. A palavra do Senhor diz: escolhe, pois, hoje a quem você quer servir. Então, quando nós escolhemos servir a Deus, nós precisamos nos entregar totalmente a Ele. E aí nós precisamos ter esse entendimento de buscar as coisas que são do alto. Você vai deixar de trabalhar? Não. Você vai deixar de fazer as suas coisas? Não. Você vai deixar de ter as suas... Não, você não vai deixar. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar, mas você precisa conhecer o coração do seu Pai. Porque quando você conhece o coração do seu Pai, você sabe que Ele te ama tanto, que Ele te ama tanto. Você vai falar assim: Deus, eu sou um eterno devedor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. Então, o que é eu entregar a 10ª parte? O que é eu ofertar? O que é eu abençoar a vida de um irmão? Não é nada. E aí você consegue entrar para um novo nível de vida, um estilo de vida diferente. Eu costumo falar, eu dou meu testemunho. O dia que eu tive esse entendimento, a minha vida mudou. O dia que eu entendi que eu sou mais abençoado em dar, a minha ficha mudou. Só que muitas vezes o que nós queremos? Nós temos esse DNA corrompido. Tem um vírus que está impregnado aí dentro do meu DNA e do seu DNA. E vira e mexe, ele fica querendo, sabe, fazer com que você perca o seu DNA, esqueça o seu DNA divino. Ele entra, corrompe o seu sistema, quer corromper o seu sistema para quê? Para você ficar em crise. Aí você não consegue buscar as coisas do alto. Mas nós somos um povo que busca as coisas do alto, amém? Diga assim comigo: eu sou um filho que se preocupa com as coisas, com os negócios do Pai. Amém, queridos? Então, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E 3, para nós finalizarmos, você precisa conhecer o negócio do seu pai. Não adianta você conhecer a sua identidade, não adianta você conhecer o coração do seu pai, mas você não conhecer o negócio do seu pai. Quantos estão entendendo? Amém? Toda transição de empresa, que é uma empresa familiar, o filho, ele chama, o pai chama o filho, e chega um determinado momento, o que ele faz com o filho? Ele coloca o filho para aprender tudo o que ele sabe. E aí, quando é uma empresa muito grande, se for uma empresa pequena, não, ele senta ali, alguns meses ele sabe. Agora, se for uma empresa muito grande, o pai que é sábio, o que ele faz? Ele coloca o filho em departamentos. O filho vai passando pelos departamentos da empresa, para ele conhecer o negócio do pai, para ele saber aonde que está, porque se o pai faltar, o filho assume. Então, todo pai sábio, ele ensina isso para o filho. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Ele quer ensinar qual que é o negócio dele. O negócio de Deus é um só. Você sabe qual que é o negócio de Deus? Quem sabe qual que é o negócio de Deus? Quem sabe? Não, pode falar. Quem sabe o que é o negócio de Deus? O que é o negócio de Deus? Pode falar. Pode falar. Voz de muitas águas. Salvação. O que mais? O negócio de Deus é transformar vidas. Esse é o negócio mais espetacular da face da terra. Ele salva. Amém. É o principal.
Mas Ele não te deixa só salvo, do jeito que você está. Na vida miserável que você vivia, no vício, na prostituição, no pecado, no adultério. Ele não te deixa a vida toda endividada, toda arrebentada, não. Ele transforma vidas. Ele muda as nossas vidas. O negócio do Pai é esse. Então o que nós precisamos fazer? Conhecer o negócio do Pai. E como que Ele vai fazer? Através da sua vida. Lá na sua casa. Nós precisamos conhecer o coração do Pai. Conhecendo o coração do Pai, Ele vai nos revelar qual é a vontade dEle. Ele vai nos mostrar qual que é o propósito dEle para a nossa vida. A minha vida e a sua vida, ela é incompleta quando nós não sabemos qual é o propósito da nossa vida. Tem gente que está sobre a face da terra, e eu costumo falar sobre isso, passa a vida inteira e não sabe qual é o propósito dele aqui nessa terra. Não sabe para que Deus gerou ele. Tem gente que fala assim, não é possível. Eu estou aqui, sou um miserável, será que Deus me fez para sofrer? Será que Deus me fez para nascer nessa família desgraçada e não acontecer nada? Não, não foi isso. Deus tem um plano estabelecido. Você só não teve o entendimento, você não foi revelado. Jesus, ele não ficou preocupado, irmãos, com os afazeres dele, natural. Por que ele ficou preocupado? Com os negócios do Pai. Ele não ficou preocupado se tinha serviço atrasado na carpetaria de José ou não. Ele não ficou preocupado se ele tinha que ir para a escola ou não. Volto a falar, não tem nada de errado você ir para a escola, fazer faculdade, se capacitar. Jesus, ele crescia em graça e em conhecimento. Você tem que crescer em graça e em conhecimento. Agora, o errado é você buscar só o conhecimento daqui dessa terra. Você sabia que nós aprendemos muito mais quando nós ensinamos? Não é só você estar sentado aí. Essa é uma das formas da gente aprender. Nós aprendemos muito mais quando nós multiplicamos aquilo que nós aprendemos e nós ensinamos. Então você tem uma responsabilidade de ensinar, primeiro, dentro da sua casa, os seus filhos. É uma responsabilidade minha e sua. Amém? Agora nós precisamos também ensinar, além de dentro de casa, as pessoas que estão na nossa volta. Quantos aqui tem familiar que não entregou a vida para Jesus? Quantos tem? Levanta a mão. Olha só, quantas pessoas. Às vezes o seu pai e a sua mãe ainda não entregou a vida para Jesus. O que é que nós precisamos fazer? Ser esses agentes. Nós vamos apresentar o negócio do Pai para essas pessoas. É fácil, é simples, irmãos. Você vai dar o seu exemplo. O que é que Jesus fez na sua vida? Se Jesus não fez nada na sua vida, você encontrou uma religião. Você não encontrou com Jesus ainda. Porque é impossível nós termos um encontro com Jesus e a nossa vida não ser mudada, não ser transformada. O que é que nós precisamos falar? Falar daquilo que Jesus fez na nossa vida. Jesus transformou a minha vida. Aí você fala com seus pais, você fala com seus irmãos. Tem hora que você se cala, deixa eles verem na sua vida aquilo que Jesus está fazendo. Aí você vê lá no seu trabalho uma irmã, que ainda não é irmã, né, mas vai passar a ser irmã. Um colega de trabalho que está ali atribulado, aflito. O que você faz? Apresenta o negócio do Pai, transforma a vida. Fala, olha, minha vida também era assim. Um dia eu estava desse jeito, igual você está hoje. Sabe, mas teve um momento que foi decisivo na minha vida. Foi um momento assim que eu procurava e não encontrava. Foi um momento assim que eu estava perdido e alguém falou que tinha uma solução para a minha vida. Alguém me apresentou Jesus, alguém me falou que não era uma religião, mas era Jesus. Isso aconteceu comigo, irmãos, há 20 e tantos anos atrás, 21 anos atrás. Minha vida foi mudada, foi transformada. Era uma pessoa que estava nas farras, nas festas. Não media esforço para estar, sabe? Aí eu venho para Jesus e eu vou preocupar agora só com as coisas dessa terra, tem alguma coisa errada. Ele vem, muda a minha vida, transforma a minha história. Eu vou ficar preocupando com as coisas terrenas, não pode. Os negócios do Pai é mais importante. Aí chega um ponto, que você fala assim, não, peraí. Deixa eu cuidar dos negócios do Pai.
Amém, irmãos? Colossenses capítulo 1, 16, 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Nós somos criados com um propósito. Se você não entendeu ainda o seu propósito é esse: é fazer a vontade de Deus, é servir a esse Deus que te escolheu, que te chamou. Quantas pessoas que você conhece que não servem a Deus? Nós somos privilegiados. O Senhor nos amou, o Senhor nos atraiu, não fomos nós. Às vezes nós falamos, né? Abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar. De certa forma é isso mesmo, Jesus ele entra quando ele é convidado. Mas nós só conseguimos abrir a porta para ele entrar porque ele nos atraiu. Ele nos atraiu, então é um privilégio tremendo. Então nós precisamos cuidar dos negócios do Pai. Tem coisas que nós precisamos concluir o passado. Sabe, queimar as pontes com o passado. Tem coisas que nós precisamos concluir, deixar para trás. Quando Deus chama, é obedecer. O que Deus está chamando? O que Deus está mostrando para você? Sabe, Jesus ele não estava interessado em voltar logo cedo para casa. Jesus ele estava interessado em ficar tempo na casa de Deus. Jesus ele estava interessado em aprender mais sobre os negócios do seu Pai. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Atos, a igreja, a primeira igreja, nós vamos ver que a igreja, ela nasceu com um propósito. Até então não tínhamos igrejas, nós tínhamos as sinagogas, os templos onde as pessoas se reuniam com um propósito. Mas a igreja, no modelo que nós estamos aqui hoje, ela surgiu com a primeira igreja depois da morte de Cristo. E a palavra do Senhor diz em Atos que eles se reuniam todos os dias. E eles cresciam o quê? Na doutrina dos apóstolos. O que isso quer dizer? No conhecimento da palavra. Do que é que você tem se alimentado? Você tem se alimentado da palavra? Você tem buscado da palavra de Deus? É uma responsabilidade, irmãos. Tem pessoas que falam assim: parece que a minha vida não muda. Parece que eu não consigo vencer esse pecado. Parece que eu não consigo romper nessa área. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos romper em determinadas áreas? Porque nós não temos alimentado o espiritual. Nós temos alimentado apenas o natural. Então, quanto mais eu alimento o espiritual, mais eu vou conseguir romper nas coisas naturais. Mais eu vou conseguir deixar para trás as coisas do passado. Então, eu não vou ficar preocupado, sabe, se vai faltar ou não. Então, nós não podemos ficar preocupados, irmãos, com as coisas terrenas apenas. Os negócios do Pai têm ocupado a sua vida. Os negócios do Pai têm preenchido a sua agenda de alguma maneira. Depois que você entregou a sua vida para Jesus, como que você tem servido? Como que você tem participado das obras do Senhor? 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Olha só, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, Ele quer que todas as pessoas que nós conhecemos. Eu costumo falar sempre isso: você não está na família que você está por um acaso. Você hoje não mora na vizinhança que você mora por um acaso. Você hoje não está no trabalho que você está por um acaso. O dia que cumpre, às vezes, esse propósito, aí é onde, às vezes, as portas se abrem em outro lugar. Agora, a sua família precisa ser alcançada por você. Pastor, sou eu na minha família. Aleluia, glória a Deus. Fala assim: aleluia, glória a Deus, porque é comigo. Deus me escolheu.
Vocês conseguem ver como que é diferente, irmãos? Tem gente que fala assim, coitadinho de mim. Lá na minha casa é só eu, todo mundo me xinga, briga comigo. Eu sou humilhado, desprezado. Muito pelo contrário, você não pode ter essa visão. Você tem que falar, glória a Deus. Ele me escolheu. Se Ele me escolheu, eu sou capaz. Se Ele me escolheu, eu vou pregar o amor de Jesus. Se Ele me escolheu, eu vou testemunhar da graça dEle. Ele está mudando a minha vida, as pessoas virão através da minha vida para Jesus. Amém? Então, nós precisamos ter essa graça de transmitir o Evangelho para as pessoas, cuidar dos negócios do Pai. As pessoas precisam. As pessoas estão aí, irmãos, naufragando, sufocadas por esse mundo. É só a gente parar e pensar. Nós estamos saindo de uma pandemia. Quando começou a pandemia, o que é que nós ouvíamos? Nossa, o mundo agora vai mudar. Nossa, o mundo agora vai voltar para Deus. Nossa, o mundo agora, as pessoas agora vão parar, vão refletir e vão reconhecer que precisam desse Deus. Irmãos, aconteceu isso, você viu aí o mundo, as pessoas ajoelhando aí, chorando, se rendendo a Jesus. Não aconteceu nada, piorou, parece que piorou. Parece que as coisas ficaram mais complexas. Só que por outro lado as pessoas estão o quê? Mais desesperadas. Aumentou o nível de suicídio, aumentou o nível de divórcio, as pessoas quebraram, pessoas que investiram as suas economias, montaram um negócio, quebrou, fechou do dia para a noite, muitas desesperadas, muitas tiraram a própria vida. E se eu e você, que somos agora sal e luz, não passarmos a exercer o nosso papel, qual que é o papel do sal? Dá tempero. O mundo está sem sabor? Sal vai temperar. O sal vai preservar. Sal preserva. E luz? Irmãos, é impossível uma luz, na hora que coloca nas trevas, ela não ser percebida. É impossível. Diga assim, eu sou sal, eu sou luz. Você está cuidando dos negócios do Pai? Você tem se preocupado com os negócios do Pai? Ou você tem gastado o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro único e exclusivamente nas coisas da terra? Sabe, irmãos, Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. Ele padeceu. Ele foi crucificado, ele morreu no madeiro, para que nós tivéssemos vida, para que a minha vida e a sua vida fosse mudada e transformada. Mas nós não podemos esquecer isso jamais, não pode parar aqui. Nós falamos os últimos domingos, começamos lá no domingo que nós chegamos, domingo do encontro. Jesus está vivo, falamos lá na Páscoa. Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, nós também passamos a estar vivos. Amém? Domingo passado nós falamos sobre o quê? Jesus é gentil. E se Ele é gentil, o que Ele espera de nós? Que nós sejamos pessoas gentis, pessoas mansas. Agora eu estou falando daquilo que Jesus está fazendo, cuidando dos negócios do Pai. Se Ele cuida dos negócios do Pai, o que eu e você também precisamos fazer? Cuidar dos negócios do Pai. Quando nós entendemos isso, tudo muda, tudo é transformado. Quando eu entendo que Ele cuida de mim, quando eu entendo que Ele não vai deixar faltar nada, que Ele supre todas as minhas necessidades, tudo muda. Durante muito tempo da minha vida eu fiquei correndo atrás das coisas. Só que um dia Jesus entrou na minha vida. Eu falo isso aqui com vocês constantemente. O dia que eu entendi o que Ele fez por mim, eu falei, poxa vida, o que Ele fez por mim, por mais que eu faça, eu sou um eterno devedor. E o que aconteceu? Jesus é tão bom, irmãos, que Ele me tirou lá da minha cidade. Se eu tivesse lá, eu acho que eu não tinha convertido. Cidadezinha do interior. Nós somos interior, né? Geralmente a gente fala Uberlândia, a gente acha que é capital, né? Mas não é capital, né? Mas é uma cidade grande. Mas eu saí de uma cidade pequena.
Deus me promoveu, me tirou daquele antro que eu vivia, na minha farra, nas gandaias, me levou lá para Belo Horizonte. Foi necessário. Ali eu fiquei alguns anos, conheci o Evangelho. Conheci o Evangelho, falei, meu Deus, o que Jesus fez por mim? O que eu fiz? Eu queria falar do amor de Deus para todos que eu conhecia. Os meus colegas de trabalho, os meus colegas da minha cidade, lá de Três Marias, aonde eu estava, eu queria falar do amor de Deus para as pessoas. Aí os familiares vão convertendo. Já deu testemunho, se eu não me engano, domingo passado da minha mãe. Aí as pessoas vão mudando de vida. As pessoas vão vendo a mudança na sua vida. 2004 mudei para Uberlândia. Vim para Uberlândia, encontrei o pastor Ricardo, tinha montado meu negócio. Estava cuidando do meu negócio. Mas eu nunca deixei de cuidar dos negócios do Pai. Eu tinha minha empresa, mas eu nunca deixei de cuidar dos negócios do Pai. Eu já dei o testemunho. Na época, a gente pegou as economias, investiu no negócio, eu não tinha veículo. Aí Deus nos deu a oportunidade de nós fazermos o quê? Comprarmos uma Honda Bis. Tem a Honda Bis até lá em casa, até hoje. Chuvinha assim, ó. Chovendo, né? Quem está de moto aí? Quem está de moto? Ariston. Só o Ariston? Amém. De moto. Mas de chuva. Eu nunca deixei de ir para a igreja porque estava chovendo. Nunca. Eu nunca deixei de participar das coisas de Deus, porque na época eu estava estudando e fazia faculdade, e eu falava assim, eu estou cansado. Nunca. Eu sei da importância que é de cuidar das coisas do Pai, dos negócios do Pai. E aí, quando eu entendi isso, irmãos, eu falei, meu Deus. Tem dia que você está cansado, tá? Tem dia que dá vontade de desistir, dá. Tem dia que você fala assim, meu Deus do céu, não é possível. Hoje não dá, estou cansado. E quem é líder, então, cadê os líderes de célula? Aí você investe, né? Você investe no irmão, na irmã, você cuida. Você vai lá, tira os carrapichos, você limpa, tira tudo aquilo e de repente, fala assim, tchau, foi bom. Você fala, meu Deus. Mas nós sabemos que nós estamos fazendo para quem? O Senhor. Eu não faço para mim, eu não faço para o pastor Ricardo, eu faço para Deus. E nós precisamos ter esse entendimento, e quando nós temos esse entendimento, tudo flui. E aí Deus começa o quê? A cuidar dos nossos negócios. Aí Deus vai abrindo portas. Tinha meu negócio, Deus abriu uma porta que era impossível para mim, a porta que eu nem pedi. Fui trabalhar na Coca-Cola aqui em Uberlândia. Olha para você ver. Trabalhar na Coca-Cola, uma porta que eu não pedi, de repente ela caiu no meu colo. Fui trabalhar. De lá, abri um outro negócio. As coisas foram prosperando. Por quê? Porque é Deus que prospera. Sabe, quando a gente entende que nós não somos, sabe, dono do nosso próprio negócio, que é Deus que é dono, nós somos apenas mordomos, tudo flui. Sabe, a sua empresa não é sua, é dele. Sabe, o trabalho que você tem é porque ele abriu a porta, aí tudo flui. E você está lá com um motivo único, exclusivo de transformar vidas. Vidas que estão tendo contato com você. Vidas que te conhecem. Então, o que nós precisamos fazer para cuidar, para a gente finalizar? Eu quero te convidar a ficar de pé agora, em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer? Entregar a nossa vida para Jesus? Entregou a sua vida para Jesus? Faça o que você precisa fazer. Busque conhecer o coração do Pai.
Você sabe quem você é em Cristo. Conheça o coração do Pai. Conheça os negócios do Pai. Agora, pare e pense comigo. Quem aqui conheceu o seu bisavô? Quem conviveu com o seu bisavô assim? Bisavô. Você sabe a história do seu bisavô? A história toda assim, com quem ele casou, como que foi a infância dele, como que ele cresceu, a cidade. Você sabe? Mesmo você tendo convivido com o seu bisavô, se ele teve história de sucesso, de fracasso. Vou perguntar então um pouquinho mais. Do seu tataravô. Ninguém sabe, né? Deixa eu te falar. A história de sucesso de hoje vai passar. Os altares que nós levantarmos hoje, eles vão ser derrubados. Não importa quanto sucesso você tenha nessa terra hoje. Um dia, a sua história vai ser esquecida. A minha história vai ser esquecida um dia. Se nós mirarmos única e exclusivamente aqui nas coisas terrenas, vai passar. E ninguém mais vai se lembrar daqui a algumas gerações. Eu não sei quem foi mais o meu tataravô, não sei. Agora, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e quisermos fazer o negócio do Pai, queridos, essa história ela vai ecoar por toda a eternidade. Naquele grande dia, um livro vai ser aberto, e aí Deus vai mostrar para mim e para você, vidas que foram alcançadas, foram transformadas por causa da minha vida e da sua vida, porque nós abrimos o nosso coração para Jesus e falamos: Senhor, pode me usar, Senhor, eis-me aqui. Só que, meus irmãos, para que isso aconteça, há um tempo de crescimento, há um processo a trilhar. Você está no processo. Eu não sei como que está a sua caminhada com Jesus. Pode ser que você tenha décadas, anos na presença do Senhor. Mas pode ser que você está aqui pela segunda, pela terceira vez e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu não falo para uma religião, mas entregou a sua vida para Jesus definitivamente. Independente aonde você está nesse processo, Deus ele quer te capacitar. Deus ele quer te empoderar. Deus ele quer que você cumpra o propósito seu aqui nessa terra. Deus ele quer que você faça a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Essa é a vontade dele para a sua vida. Boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? E a Bíblia vai dizer então em Lucas 2,52: e crescia Jesus em graça e em estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Sabe, não importa, como eu disse, qual é a família que você vem, onde que você trabalha, se a sua vida, sabe, é uma vida que até agora você fala assim: meu Deus. Não importa se você vem de uma cidade pequena, desprezada, como Jesus veio de Nazaré. Por um acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era isso que Jesus ouvia. Não importa. O que importa é que agora nós temos o DNA de Deus. Ele abriu mão da sua glória. Ele morreu, sabe, no madeiro por mim e para você, para que nós pudéssemos fazer a vontade dele. Feche os seus olhos por um instante. Peça a Deus nesse momento, sabe? Fala: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu tenho preocupado tanto com os meus negócios. Espírito Santo, eu tenho buscado tantas coisas dessa terra. Parece que está faltando alguma coisa, mas me ajuda, Espírito Santo. Me ajude a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Aleluia.